Meus irmãos, quero convidar os amados a abrir suas Bíblias no livro do Apocalipse. Apocalipse. E hoje vou tentar uma tarefa tanto quanto complexa, que é apresentar o capítulo 17 e 18 em apenas uma noite. Porque eles estão conjuntos e não seria muito didático dividi-los hoje. Apocalipse, capítulo 17. Nós vamos ler dos versos 1 do capítulo 17 até o verso 8 do capítulo 18. Apocalipse, capítulo 17, verso 1 até o capítulo 18, verso de número 8. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias de sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito em um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: Por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que viste era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta, que era e não é, também é ele, o 8º rei, o procedente dos 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta, durante 1 hora. Têm estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo, porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento e executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com grande voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor das suas prostituições. Com elas se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela,
povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados e para não participar dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos seus atos iníquos que ela praticou. Dá-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesma se glorificou e viveu luxúria, dá-lhe igual medida tormento e pranto, porquanto diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca irei te ver. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Meus amados irmãos, esses dois capítulos de Apocalipse, eles estão unidos no mesmo tema. Como a gente tem falado aqui continuamente, o livro de Apocalipse não pode ser lido de forma cronológica, como se cada capítulo fosse uma progressão do que foi falado antes. Ele não é progressivo. Ele vai em sessões. Nós temos aí 7 sessões deste livro, e elas se repetem, mas todas as vezes que uma dessas sessões termina, ela amplia a visão da anterior. Nós estamos entrando aqui na penúltima sessão deste livro, que é a sessão do juízo, a sessão em que Deus vai mostrar, finalmente, como Ele encerrará a história. E começando aqui, na verdade, começando no capítulo 16, nós já começamos a ver a preparação para o juízo. Agora, no capítulo 17 até o 19, nós veremos o juízo sendo executado. Na semana que vem, quando chegarmos ao capítulo 19, nós veremos esse juízo consumado. Mas hoje, nós vamos falar, irmão, sobre um dos aspectos desse juízo. E que muitas vezes tem a ver com a nossa vida, muitas vezes, na verdade, tem a ver completamente com a nossa vida nos dias de hoje. Nós temos a tendência a olhar para o mundo, a observar as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, e muitas vezes a gente pergunta: onde está o Senhor? Quem está vendo essas coisas? Ou, como os profetas faziam, questiona: onde está a justiça? Quando Deus executará juízo? Quando Deus manifestará a sua glória? Quando Deus mostrará que os homens ímpios, eles são ímpios, e os justos serão separados? Quando é que nós veremos, finalmente, a diferença dos que servem a Deus e dos que não servem? Quando essas coisas acontecerão? Note que essa ansiedade está no coração, inclusive dos discípulos. Porque quando o Senhor Jesus, saindo ali do templo, ele diz: olha, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Os discípulos chegam a ele e perguntam: Senhor, quando acontecerão essas coisas? Que sinais nós teremos de que o fim está próximo? Quando o Senhor Jesus finalmente ressuscita, eles perguntam: Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reino? É agora que o Senhor virá finalmente? Há uma ansiedade, irmãos, pela vinda do Senhor. E olha, note, como nós somos terrenos mortais, limitados, a nossa ansiedade pela justiça parece uma coisa eterna, porque para nós um dia é um dia mesmo. São 24 horas. Um mês são 30 dias, um longo tempo. Embora para alguém que está no momento feliz, esses momentos passam muito rapidamente, para quem está em tribulação, um dia parece um mês. Para quem está sentindo dor, 5 minutos parece uma eternidade, principalmente para o homem. Então, quando nós pensamos sobre essa justiça do Senhor que parece tardar, parece demorar, nós estamos repetindo, na verdade, ecoando o sentimento que já estava no coração aqui dos profetas muito antes de nós. O Salmo 73, e a gente vai ver aqui que esse sentimento de ansiedade, de uma necessidade, de um clamor pela justiça do Senhor, já vem muito antes. Jó, capítulo 21, verso 17, já diz assim: ora, quantas vezes se vê apagar a lâmpada do ímpio e se contempla a sua morte? Quantas vezes a desgraça cai sobre eles? Ou o que Deus, em sua ira justa, lhe envia dores e sofrimento? Quantas vezes ocorre que eles sejam levados de um lado para o outro, como palha ao vento, ou um furacão os arrebata como pó da terra?
O questionamento de Jó, no capítulo 21, é por que os ímpios prosperam? Por que os homens maus parecem estarem cada vez mais felizes, cada vez melhores? Eles não adoecem, eles têm dinheiro para pagar tratamentos caros, eles podem viajar para onde eles quiserem, eles parecem não sentirem as dores que os mais pobres sentem, eles parecem não terem as mesmas necessidades, parecem mais bonitos, parecem mais felizes. Jó questiona a Deus: Senhor, até quando isso? Onde está o Senhor no meio de tudo isso? Mas não foi só ele. O profeta Jeremias, e aí tem uma voz de Jó, tem uma voz dos profetas, como Jeremias. Capítulo 12, verso 1, Jeremias diz: Justo és, ó Senhor, ainda quando eu pleiteio contigo. Ou seja, Senhor, quando eu estou questionando com o Senhor é justo. Então me responde, Senhor. Contudo, pleitearei a minha causa diante de ti, porque prospera o ímpio nos seus caminhos. Porque vivem em paz todos os que procedem aleivosamente. Senhor, por quê? Por que eles prosperam? Por que eles continuam? Por que eles são felizes? Por que o homem mau parece ter tudo o que deseja? Abacuque capítulo 1, verso 13. Texto famoso, muita gente já conhece esse texto. É uma reclamação do profeta. Senhor, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e que não podes contemplar a perversidade. Porque olhas para os que procedem leivosamente e te calas, enquanto o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. Senhor, você não está vendo isso? Você não está vendo a corrupção dos homens? Você não está vendo a impiedade dos homens? Você não está vendo quantos homens são maus, mas eles prosperam, enquanto aqueles que tentam viver de maneira justa, temem o teu nome, sofrem. E sofrem por quê? Sofrem justamente por causa desses ímpios, corruptos, maus. Onde está o Senhor no meio de tudo isso? Os apóstolos também ecoam a mesma questão, irmãos. Tiago capítulo 5, verso 1 ao 6. E agora, vós, ricos, chorai e pranteai, por causa das desgraças que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão roídas pela traça. O vosso ouro e a vossa prata estão enferrujados, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e devorará as tuas carnes como um fogo. Tiago fala aqui sobre a necessidade a oração dele, pela impiedade de homens que acham que têm um poder em suas mãos, de tal maneira que não devem temer a ninguém. Eles dizem: olha, eu tenho poder sobre a minha vida, eu tenho domínio sobre tudo. Eu vou passar um ano em tal lugar e lá eu farei tantas coisas. Eles não temem ao Senhor, eles não esperam que o Senhor conduza suas vidas, porque eles se acham suficientes, eles são autossuficientes. 2 de Pedro, capítulo 3, versos 3 e 4, Pedro ecoa o mesmo sentimento. Sabendo, irmãos, primeiro isto, que nos últimos dias sobrevirão escarnecedores, com zombaria, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Os homens são ímpios, são maus, mas além de serem ímpios e maus, eles também desdenham do Senhor. Eles desdenham da fé dos santos. Eles criticam aqueles que dizem: ora, Jesus voltará. Voltará o quê? Que negócio de Jesus vai voltar? Conversa de para boi dormir, conversa fiada. Isso aí é superstição. Olha, quando minha avó era viva, minha avó falava isso. Cadê ele? Por que ele não veio ainda? Um certo dia eu ouvi um certo filósofo, que é muito querido aí nas redes sociais, inclusive tem um cara de crente que segue ele, acha lindo que ele fala, dizer assim: o problema dos cristãos, o problema dos fiéis, é que sempre esperam que Deus faça por eles como se ele um dia fosse intervir na vida. Mas ele não vai intervir na vida de ninguém, porque ele entregou a nós o domínio da nossa própria vida. Então nós estamos construindo nosso futuro. Nós estamos construindo a nossa vida. Nós somos senhores da nossa vida. Nós somos capitães do nosso barco. A soberba dos ímpios irritava o salmista, os profetas, os apóstolos. A soberba dos ímpios irritava o coração daqueles que diziam, que pensavam que como é que o Senhor ouve essas coisas e não reage. Pois bem,
17, irmãos, dessa noite, ele vem responder a isso de uma maneira que para alguns é chocante. No capítulo 17, após os flagelos serem derramados, no capítulo 16, após as trombetas serem tocadas, após os selos serem rompidos, após as taças serem derramadas, numa sequência de flagelos e julgamentos e juízos que voltam à baia continuamente, o Senhor vai voltando, vai mostrando outras vezes a mesma forma, porém ampliando a visão, que o juízo dele virá sobre os homens no final de todas as coisas. Então, no capítulo 17, finalmente, parece que há uma abertura mais ampla e mais clara sobre esse juízo. Porque agora estamos caminhando para a última sessão de Apocalipse. Estamos caminhando para o fim, a consumação. E pela primeira vez vai ser falado sobre novos céus e nova terra. Até aqui só foi falado sobre o Senhor guarda os justos, guarda os fiéis e enviará juízo sobre toda a humanidade. O Senhor separará os seus, de maneira que os seus receberão a sua marca, mas os demais receberão a marca da besta. Todos os demais. Aqueles que não forem de Cristo serão da besta. Aqueles que não forem de Cristo serão do diabo. Todos serão marcados. Todos. Não existe muro, não existe inocência, não existe isenção. Todos serão marcados. Os que não receberem a marca de Cristo receberão a marca da besta. Os que não possuírem ao Senhor serão possuídos do diabo. Então o Senhor está deixando muito claro que o mundo será julgado e nesse juízo que virá sobre o mundo, finalmente o Senhor cobrará dos homens toda a sua impiedade. Observe como começa o capítulo 17. Veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam sobre a terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Apocalipse tem muitas figuras de linguagem. A prostituta aqui, ela é também uma figura muito forte, que é inclusive usada para falar de Israel, da nação de Israel, no Antigo Testamento. Israel é uma meretriz. É assim que Jeremias se refere a Israel, Osés se refere a Israel. É assim que Isaías fala sobre Israel, quando Israel não anda nos caminhos do Senhor, trai o Senhor para ir em busca de outros deuses. Então, Israel é tratada como meretriz, como prostituta. Mas aqui, a linguagem é muito mais pesada. Porque aqui está falando de uma mãe das meretrizes, de uma mãe das prostituições, de uma nação, de um povo, ou de um governo, ou de um sistema de governo, que será um sistema de prostituição, ou seja, um sistema que andará na contramão da santidade de Deus, que andará na contramão de tudo aquilo que se refere ao Senhor. É um sistema que servirá completamente a Satanás e aos seus anjos. Um sistema que dominará o mundo. Um sistema que governará o mundo. Um sistema caído. E a prostituição, ela é apresentada aqui como uma corrupção moral, ética, espiritual, uma corrupção de tudo aquilo que são valores que o Senhor colocou na sua criação. Todos os valores que Deus nos deu, nos colocou e nos outorgou guardar, tanto pelos 10 mandamentos, quanto pela pega do Sermão do Monte, que vai retomar os 10 mandamentos e vai ampliá-lo. Todos esses vão mostrar o nível moral e ético que Deus exige dos seus servos. A maneira como ele exige que os seus servos caminhem. Mas essa prostituição aqui é justamente o contrário. É como o mundo caminha, e como não só ele caminha, mas ele também incentiva a todos que caminhem dessa forma. Então, há uma figura de uma prostituta assentada. E aqui, irmãos, há uma figura, essa figura aqui, principalmente verso 3, vai mostrar um aspecto da malignidade do diabo que é extremamente sedutora e atraente. Verso 3 a seguir. Então ele me levou em espírito a um deserto, e uma mulher montada numa besta de cor escarlata,
que estava cheia de nomes de blasfêmia, e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão um cálice de ouro, cheio de abominações e imundícias da sua prostituição. E na sua fronte estava escrito um nome de abominação, de nome simbólico: a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. A figura aqui que se apresenta, que chega aqui, a meretriz, ela é apresentada como rica, opulenta. Ela esbanja poder, riqueza, beleza. Ela esbanja, ela tem ouro. Púrpura e escarlata eram cores da nobreza. Somente os nobres, ricos, poderosos usavam estas cores no Império Romano. Por isso que você vai ver nos filmes do Império Romano, sempre o imperador com um manto escarlate enrolado no corpo dele, ou azul, que é o azul que era uma das cores também usadas, o púrpura, que era aquele próximo chegado por lilás. Essas cores, que eram cores caras, que eram importadas da Ásia, que vinham da Ásia, eram cores que somente os grandes, os poderosos, os ricos podiam usar. Essa mulher, essa prostituta, está vestida assim. Ela tem um cálice de ouro em suas mãos. Irmãos, poder, riqueza, prosperidade, nunca, vou repetir para que você não esqueça isso, poder, riqueza, prosperidade, nunca foram marcas de bênção de Deus. Nunca. Nunca prosperidade financeira é sinônimo de bênção de Deus. Nunca. Nunca você pense que alguém que é rico foi abençoado por Deus, enquanto o pobre foi amaldiçoado. Nunca imagine que alguém que está no poder e que tem a caneta que dá lá, assina e tudo acontece, este homem é poderoso e este homem é abençoado por Deus. Este sim é um homem de Deus, é um homem abençoado. Nunca imagine que alguém que tenha carros importados, que tenha casas, que tenha iates, esses homens sim são abençoados, enquanto o restante sofrem as penúrias. Nunca pense isso. Por quê? Porque quem ofereceu o poder foi o diabo, não Jesus. Quem disse, prostre-se e me adore, e tudo isso te darei, foi o diabo, nunca Cristo. Jesus ofereceu para nós uma cruz. Foi cruz que ele nos ofereceu. O diabo oferece dinheiro, poder, riqueza. Por quê? Porque estas coisas que os ímpios amam, são estas coisas que ele tem para dar. Note, irmãos, o nível da imoralidade dos ricos de nossa sociedade, dos poderosos. Note o nível de imoralidade, de baixeza, eu não sei nem que palavra usar aqui para não falar um palavrão aqui, né? Que nível de imoralidade, de luxúria, os tais artistas, os influencers, os poderosos da mídia estão nos nossos dias. Notem o nível de corrupção no coração dos homens que tem o poder, a caneta nas suas mãos. Notem o nível de corrupção envolvido naqueles que nos chefiam, dos nossos governantes. Então, meu irmão, nunca imagine que as suas dificuldades financeiras são: não, deve ser porque Jesus está me provando. Não, isso aí é porque eu não estou sendo dizimista fiel. Não, isso aí é porque Deus não está me abençoando porque eu não sou crente de verdade. Não, porque quando eu sou crente de verdade, Deus faz prosperar e faz abrir as portas. Eu vou ter meu carro, eu vou ter minha casa, eu vou ter uma mansão. Não, porque quando o crente é fiel, Deus dá tudo isso. Onde você viu isso? Foi de Macetíssimo, mas não foi? Só pode ter sido. A Escritura diz que a prostituta, a mãe das meretrizes, tem um cálice de ouro. Mas do que o cálice de ouro dela está cheio? Das abominações da sua prostituição.
blasfêmia, de tudo aquilo que irrita, que traz a ira de Deus, de toda a imundícia desse mundo. É disso que o cálice dela está cheio, e é disso que ela está bêbada. A figura aqui da embriaguez é trazida para mostrar que os homens estão entorpecidos pela maldade desse mundo. Os homens estão embriagados pela maldade desse mundo. Eles sabem que é mal, mas eles amam a maldade. Eles sabem que é ruim, mas eles amam o que é ruim. Eles sabem que a prostituição, a avareza, eles sabem que os vícios, eles sabem que tudo isso destrói, mas eles amam essas coisas. Eles buscam essas coisas. Eles sabem que a sensualidade corrompe, mas eles amam a sensualidade. Eles desejam a sensualidade. Eles sabem que o dinheiro que vem de fontes corruptas, vem do tráfico, vem da venda de armas, vem do sequestro, vem do roubo do banco. Mas como já vi um senhor advogado dos mais famosos aqui da Bahia falar para um sequestrador, eu estava lá, eu vi ele falando isso. Olha para isso, rapaz, uma máquina de fazer dinheiro aqui dentro preso. É o nível de corrupção que está nesse mundo, irmãos. É um nível de corrupção que anda entre nós nesse mundo. Entende? E é isso que a gente olha, a gente vê e fala, Senhor, até quando isso? Mas note, o anjo que chamou João para mostrar isso, João, no final, quando ele vê a imagem, e observe, irmãos, até João se admira da imagem da meretriz. Aqui ele não está dizendo que ele desejou ou ele ficou encantado, não. Mas ele ficou espantado. Era uma imagem que, mas, o que é isso? Que coisa. E o texto é maravilhoso. Que coisa maravilhosa. Eu estou maravilhado com a visão que eu estou tendo. E o anjo chama ele e fala, João, por que você está assim? Por que você está admirado? Vou lhe mostrar, João, quem é essa mulher e por que ela está sentada sobre esses montes. Então ele começa a chamar João e a mostrar que essa mulher, assentada sobre uma besta escarlate, essa besta escarlate, irmão, perceba, ela tem 7 cabeças, 10 chifres. Nós já vimos isso antes, né? Lá no capítulo 8, capítulo 11, quando fala da besta, do dragão. 7 cabeças, 10 chifres. As cabeças são lideranças, os chifres são governos. Os 10 chifres aqui também são governos. Meus irmãos, não sei se eu posso falar isso comigo, depois me cortar depois. Políticos são instrumentos do diabo. No final aqui, todos os governos da terra servirão ao diabo. Todos eles estarão submissos à besta. Todos eles. Observe. Os 5 reis que estão aqui já governam. Depois deles virá um. Mais tarde subirá outro que durará pouco tempo. Mas tem 10 chifres. Esses 10 chifres são 10 governos que ainda não surgiram, mas virão. E é necessário que eles venham. E quando eles vierem, eles entregarão o seu poder à besta. Eles governarão para ela, eles servirão a ela, eles darão o seu poder a ela, eles serão governados por ela e governarão o mundo sob a égide dela. Você fala assim, mas, pastor, e agora? Deus entregará o mundo a Satanás? Deus entregará o mundo ao governo? Calma. Porque o capítulo 17 e 18 não é a vitória do dragão, da besta, do anticristo. Os capítulos 17 ao 19 é o quanto eles são soberbos, malignos, mas o quanto Deus os derrubará da sua soberba. Quando chegar o grande dia, não haverá resistência. Esse é o ponto. Observe.
E, tá vendo? Aí vai começar a falar sobre o negócio. Observe. O capítulo 17 termina com o verso 17 aí, 18, diz assim, ó. Porque Deus lhes pôs nos corações o executar o intento dele, chegarem a um acordo e entregarem a besta o seu reino, até que se cumpram a palavra de Deus. O Senhor entregou a eles, deu a eles, para que eles entreguem, incentivou, deixou que eles entreguem seus poderes a Satanás nos últimos dias. Até o dia que se cumpra. Até o dia que chegar o momento do juízo. Então, no capítulo 18, há um anúncio de vitória. Perceba, irmãos. Você tem um anticristo, você tem uma grande Babilônia, a mãe das meretrizes, governando sobre o mundo. Você tem 10 reis que governam sobre o mundo, sobre a égide da besta. Você tem um mundo corrupto. Você tem a igreja no meio de tudo isso, sofrendo. E fala assim, até quando? Capítulo 18 então responde. Caiu a grande Babilônia. Acabou o seu tempo. Chegou o dia do seu juízo. Nunca mais se ouvirá a sua voz. Nunca mais se apresentará o seu lugar. A grande Babilônia aqui, irmãos, é uma figura de linguagem, porque a Babilônia foi um dos maiores impérios do Oriente Médio, do Oriente Próximo. A Babilônia foi um império tão poderoso que, em seu tempo, era costumeiro se entender que os reinos da terra eram todos babilônicos. Os reinos próximos eram muito menores, muito pequenos. E só conseguiram vencer a Babilônia depois de muitos, centenas de anos, depois de séculos, que os povos ao redor começaram a tomar poder. Mas até o tempo de Nabucodonosor era um grande império, que caiu pela mão do próprio Deus. Lá, Daniel, capítulo 8, né? Quando você vê Belsazar vendo escrever lá na parede Mene, Mene, Tekel, Parsim. Acabou o seu reino. Foi cortado, quebrado, dividido. E ali se encerra, naquela noite, o Império Babilônico ruim para sempre. Depois do Império Babilônico, outros impérios surgiram. Mas aqui, enquanto o Apocalipse está sendo escrito, quem está no poder, quem é o grande império, é Roma. E Roma é o grande império, o grande poder, a grande nação mundial. O Império Romano, e alguns até tentam comparar os poderes que nós temos hoje com os impérios antigos, irmãos, não tem comparação. Não existe nenhuma nação hoje no mundo comparável à Babilônia, à Síria, à antiga Síria, o Império Sírio, ao Império Alexandrino, o Império Grego. Nem de longe se compara ao Império Romano. Nunca, há muitos anos, acho que talvez o último deles, o Império Otomano. Mas hoje não existe nem de longe uma nação com o poder que essas nações tinham. Os Estados Unidos, apesar de ser a grande nação mundial hoje, o capitão das nações hoje, nem de longe tem o poder que essas nações tinham. Essas nações eram extremamente poderosas. Elas dominavam, literalmente, os reis da terra. Então, a figura aqui é de, não Roma e não de Babilônia, mas de um outro império que virá. De um império que surgirá. De uma nova nação que surgirá. E essa nação será governada pelo anticristo. Governada pelo falso profeta. Governada pela besta. Essa grande nação tomará todos os reinos. Para que os irmãos não achem que isso é impossível, nós estamos agora, nesse exato momento, nós estamos no mesmo contexto de uma guerra que está se desenhando como uma guerra mundial. Embora não tenha os mesmos contornos, mas as discussões estão em torno disso. Você tem a Ásia esperando para ver o que vai acontecer ali com a Rússia. Você tem os países próximos ali da Rússia preocupados porque a Ucrânia está cedendo, não está conseguindo resistir, é lógico, pelo poder que os russos têm. Você tem, do lado de cá, as nações do Ocidente, Europa e Estados Unidos, principalmente Canadá, que estão se organizando e ficam naquele negócio, na diplomacia. Foi assim também na Primeira Guerra, na Segunda Guerra também foi assim. Começou na diplomacia, depois
descambou para a guerra mesmo aberta. Já estamos na guerra aberta, mesmo assim ainda continua a diplomacia no meio. Mas se você fala assim, mas aí não vai dar nada não, isso não vai acontecer. Só que o próprio Zelensky, na última vez que eu vi, falando à ONU, ele disse, nós precisamos de uma união mundial, com uma liderança mundial que coloque ordem no mundo. Nós necessitamos de uma nova ordem mundial, porque a antiga ordem já caiu. Palavras de um governante que está no topo das trends aí da internet, se procura lá, o nome do cara é um dos primeiros, que está influenciando grandemente toda a ONU e todas as nações. E isso já havia sido falado pelo secretário-geral da ONU há algum tempo atrás. Nós precisamos organizar uma liderança mundial que agregue, que chame, que congregue as nações. E há uma crítica ferrenha contra a ONU, porque a ONU não tem poder, não tem autoridade, não tem condição de se enfiar, de se manter, ou de se intrometer nessas questões e colocar um basta nisso. A ONU não tem poder para isso. Então estão clamando por alguém, clamando por um poder. Você acha que quando esse poder se apresentar não será recebido? Que quando ele se apresentar, as suas exigências não serão atendidas? Claro que serão. E qual será o preço disso? Não, nós não nos importamos em perder liberdade, porque liberdade a gente nem tem. Note, irmãos, a pandemia, sua liberdade foi completamente tirada. E tinha gente que queria além. Queria que você usasse máscara dentro de casa. Queria que houvesse fiscalização para ver se você dentro de casa estava usando álcool em gel ou não. Estou falando isso de reportagens de governos aqui no Brasil que falaram isso na imprensa. A liberdade é sempre um problema para quem governa. O governo da vez não é um governo de liberdade, mas é um governo que oferece paz, que oferece prosperidade, que oferece riqueza. E o que é que os homens querem? Pergunte aí para de cada 100 brasileiros, 99 gostariam de morar num país de primeiro mundo, próspero, né? Paraíso, para muito brasileiro, é um lugar que não tem violência. Chegou num lugar que não tem, eu não tenho que fechar minha porta, não tenho que trancar o cadeado, o outro cadeado, então é um lugar bom. Eu não tenho que andar olhando, guardando o celular, escondendo dinheiro dentro da cueca, porque senão pode ter alguém aqui que vai me roubar. Eu não tenho que esconder o dinheiro dentro do sapato para viajar no ônibus, então esse lugar é um paraíso. Para nós, a ideia de não haver violência, de não haver incômodos, já é um lugar maravilhoso. Então você pensa, por que eu preciso disso? Eu preciso de alguém que me dê isso, que controle, que exerça autoridade, que diga, não pode fazer isso, e todo mundo obedeça. A besta virá para fazer isso. O anticristo virá para fazer isso. Oferecerá isso. Fará isso. E todos lhe obedecerão. Menos, preste atenção no que está escrito nesse texto. Isso é extremamente importante. Menos aqueles, capítulo 18, verso 4. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Há um povo que pertence ao Senhor, chamado de eleitos, salvos, santos. Serão os únicos conservados. Agora, voltando aqui para o que João fala quando ele vê a mulher sentada sobre a besta, ele fica admirado. E é necessário que o anjo me chame e diga, por que você está assim? Jesus já havia advertido os discípulos que se aqueles dias não fossem abreviados, nem os eleitos seriam salvos. Por quê? Porque, irmãos, é sedutora a ideia de viver em um lugar pacífico, próspero e feliz, mesmo que a gente tenha que abrir mão do nome de Cristo para isso. O mundo que se desenha é um mundo de ecumenismo, onde todos os pensamentos são bem-vindos, desde que sejam bons. O que é
de todas as religiões são bem-vindas, desde que se respeitem mutuamente. Como é que a gente vive com aquilo que é contraditório? Se eu digo salvação só em Cristo, porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Como é que eu vou aceitar que haja outros caminhos? Como é que eu vou entender, como é que eu vou abraçar a ideia de que haja outros caminhos? O governo do anticristo é um governo ecumênico. Por quê? Porque nesse tempo, nenhum tipo de Deus será permitido. Bom, e pensando nisso, o governo da China, alguns dias atrás, baixou um decreto, isso aí você não vai ver na imprensa, mas pode procurar lá em portasabertas.org.br, que é uma instituição que trabalha com a igreja perseguida. O governo da China baixou um decreto que proíbe como é que eu posso dizer? Não é nem a religião, porque a religião estava proibida há muito tempo, mas proíbe a fé cristã. Proíbe qualquer tipo de fé. O governo chinês está estabelecendo que a China é um país, não é laico, é um país ateu. Então, não existe possibilidade de crença ali. Então, todos os tipos de crenças serão começar a ser perseguidos. Menos, é claro, a filosofia shintoísta e confucionista, que não é um tipo de fé como nós pensamos. É mais uma filosofia do que um tipo de fé. É uma ideia, irmãos, que não dependa de Deus. Deus criou, mas ele foi embora. Ele não está aqui. Não há um governo. Ele não governa nada. A besta virava justamente para dizer isso. Nós somos o governo. Vocês governam. Eu governarei vocês porque o mundo é isento. O mundo está livre. Vocês podem governar. Então, no capítulo 18, até o verso 8 aí, você vê, primeiro, a advertência que nós não entremos nesse mesmo pensamento. E tenhamos cuidado. Segundo, há uma advertência em toda a Escritura para que a gente não pense que os tempos estão muito longos e logo isso não vai acontecer. A grande prostituta, a Babilônia, capítulo 18, verso 7 a seguir, ela diz assim: quando a si mesmo glorificou e viveu em luxúria, aí, verso 7 ainda. Estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. A soberba da nação que entende que não há um Deus. A soberba do mundo que diz que não há Deus, que Deus não governa mais. Que o governo é nosso, o mundo é nosso, que o futuro nós fazemos. Preste atenção nas propagandas. Preste atenção na propaganda mais simples. Pega até a propaganda de fralda. Você vai ver essa mensagem. Empoderamento, liberdade, poder. Construa seu caminho. Faça o seu futuro. Você é o líder da sua vida. Gente, eu já falei isso aqui uma vez, mas eu vou. Porque eu achei tão absurdo. O que é que um shampoo pode fazer para uma mulher para tornar ela poderosa, pelo amor de Deus? Mas tem uma marca por aí que vende o shampoo e diz: seja empoderada. Uma mulher poderosa que usa esse shampoo aqui. Deve ser um shampoo de ouro, né? Sei lá, alguma coisa assim. Um shampoo mágico, né? Transforma os cabelos em alguma coisa lá. Né? Sei lá. Percebe? Mas por que isso? Porque isso vai te dando a falsa noção de que você é mais do que você é de verdade. Vai construindo no interior do homem, no coração do homem, a soberba, sorrateira. Vai fazendo com que você pense que você realmente tem poder, pode ir além, pode fazer o que você quiser, pode ser quem você quiser. Uma propaganda, seja quem você quiser ser. Não é nessa não. E a tendência somos independentes, somos poderosos, faremos. Meu irmão, quando eu ouço isso, para mim é um eco da Torre de Babel. Gênesis capítulo 6. Deus havia dado uma ordem aos homens. Vão,
encham a terra, se multipliquem, se espalhem. E eles disseram, nós não vamos nos espalhar. Vamos fazer uma torre aqui. Vamos construir uma torre. Para que nenhuma água, para que nada nos separe mais, para que nada nos destrua mais. Vamos fazer uma torre tão alta que a gente chegue até o céu. E quando Deus olha para aquilo, a soberba humana. Quem é tu, Senhor, para mandar em mim? Quem é o Senhor para ordenar alguma coisa na minha vida? Quem é o Senhor para me dizer o que fazer? A soberba dos homens e os governos são da mesma linha. Quem é Deus para eu lhe obedeça? Eu sou governante, eu tenho poder, eu faço o que eu quiser. A soberba humana, na contramão ou na rebeldia, na rebelião contra Deus. É a mesma coisa hoje. Essa mesma rebelião. Os homens estão construindo um outro castelo, uma outra torre de Babel, estão subindo cada vez mais alto e dizendo, nós não precisamos de Deus. Nós governamos a nossa vida. Nós dirigimos os nossos passos. E a igreja não é isso tudo. A igreja, ela olha para isso tudo e aí, para nós, capítulo 18, versos 21 a seguir, principalmente verso 24, eu quero chamar a atenção para encerrar essa noite com esse verso de número 24. Verso 21 e verso 24. A gente vai ver o verso 21 e depois nós vamos pular para o verso 24. Verso 21 do capítulo 18 de Apocalipse. Então um anjo forte levantou uma pedra como uma grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo, assim, com ímpeto, será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca, jamais será achada. Verso 24. E nela se achou sangue de profetas, de santos, de todos que foram mortos sobre a terra. O sistema mundano, desde a queda do homem, o diabo, organizando seu sistema, o Deus desse século, organiza o sistema de maneira a se opor à igreja. Uma igreja que é fiel, uma igreja verdadeira, uma igreja que pauta-se pela Escritura, sempre será perseguida. Nunca será a queridinha. Nunca. Sempre será perseguida. E a perseguição vem justamente porque o Evangelho é contrário a tudo que o mundo diz que é normal. Então, esse sistema que se acha poderoso demais e que acha que a igreja é uma barata que pode pisar, esmagar e nunca mais será vista, o anjo diz, esse sistema, esse mundo, esse poder, ele será arrancado. Um anjo forte, ele arranca uma montanha, uma pedra de moinho e o lança no mar, desaparece e nunca mais se verá. Meus irmãos, eu sei que para nós ecoa as orações que nós lemos aqui no início. O salmista, que olhando para o seu redor diz, Senhor, isso não é justo. Não é justo, Senhor. Os ricos prosperam. Nós ficamos aqui penando. Ressoa a oração de Abacuque, Senhor, tu és tão puro de olhos, você está vendo isso, o Senhor não vai fazer nada. É sério, Deus, o Senhor não vai fazer nada. Ecoa a fala, a profecia de Pedro. Estes homens, de repente, serão arrancados. Agora, o que está guardado como um tesouro para o fogo. Mas no nosso coração, às vezes, a gente pensa, Senhor, até quando isso? A última fala de Apocalipse capítulo 18 é, eles desaparecerão e nunca mais serão vistos. Eles serão arrancados de tal maneira que nunca mais se ouvirá a sua voz. Nunca mais se ouvirá o cântico deles. A alegria deles na impiedade nunca mais será ouvida. A primeira vez que eu assisti um programa de história foi no canal da Sky, e ele estava passando por uma das maiores cidades que já existiram na América Latina. O Império Maia. Um lugar gigantesco para o seu tempo. Irmãos,
Para vocês terem uma ideia, eu não sei, eu não vou aqui falar datas, porque eu posso errar e eu não sou muito bom, não estou muito bom de memória, não. Mas o Império Maia, que foi muito anterior, inclusive alguns dizem que ele é talvez ali próximo dos tempos ali das pirâmides do Egito, muito anterior, muito antigo. Os povos maias, tão antigos, tinham sistema de água, tinham sistema de esgoto, tinham sistema de irrigação praticamente automático. Eles conseguiam fazer essas pequenas cirurgias. A pessoa se acha hoje, né? Os nerds hoje, rapaz, aperta o botão aqui, tá passado aqui até. Sou o cara, tá? Vai criar um parafuso de Arquimedes lá para ver o que é. Puxar uma água de 30 metros de profundidade lá, girando uma manivela e a água vem cá para cima. Vai, faz um negócio desse. Pensa num negócio desse. Esses homens eram extremamente capazes. A Babilônia era conhecida como uma das maravilhas, uma das 7 maravilhas do mundo. O jardim suspenso da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo. Belíssimo. Um império tão grande, tão poderoso, que Nabucodonosor, um dia, olhando no alto do seu castelo, disse: quem é como eu? Olha a grande Babilônia. Olha que império maravilhoso. Olha a cidade de Babilônia. Que império maravilhoso. Te pergunto, cadê? Está onde? Cadê Babilônia? Cadê o Egito, irmãos? Dos faraós, dos poderosos, que faziam com que toda a sua criadagem, todos os seus servos, quando o faraó morria, eram enterrados junto com eles, porque ele achava que ele seria poderoso também do outro lado. Se quebrou 2 vezes. Onde estão eles? Onde estão os poderosos desse mundo? Onde estão as grandes nações? Onde estão aqueles que cresceram, que criaram grandes hegemonias? Onde estão eles? Meus irmãos, todo o poder desse mundo um dia rui. Todo o poder desse mundo um dia cai. Todo o poder terreno desce um dia à escuridão. Mas há um reino, há um rei, há um soberano que nunca saiu do seu trono, a não ser para resgatar um pouco ruim que tem aqui na terra. Nunca perdeu a sua majestade. Nunca, nenhum reino deste mundo o tomou. E é impressionante como Apocalipse 17 diz que os reinos da terra, a besta e todos os seus governantes se juntaram a um para combaterem contra o Cordeiro. Mas na semana que vem, já um spoiler da próxima semana, você vai ver esse rei não combatendo, não brigando. Não vai ter luta de espada, sabe? Aquela luta lá de Senhor dos Anéis, é só para Senhor dos Anéis, é só para se divertir com Senhor dos Anéis. Aquela guerra do bem contra o mal, né? Star Wars, é só para Star Wars, é só para assistir no cinema. Porque naquele dia, a Escritura diz que com o sopro de sua boca, o Senhor aniquilará todos os reinos, todos os poderes. A soberba desse mundo é tão louca porque eles acham que são poderosos, porque eles têm armas, têm grandes conglomerados, têm dinheiro, têm poder, têm lugares aí escondidos, toneladas de ouro. Quando, na verdade, um dia, o rei, o soberano, virá outra vez. E quando ele vier, uma única palavra, uma única expressão dele, aniquilará para sempre toda a história desse